Poucos cristãos sabem disso, mas uma das passagens mais importantes para o cristianismo depois do relato dos evangelhos, de fato, é Atos capítulo 15. Atos 15 descreve a mais importante reunião do concílio cristão de todos os tempos. Jesus havia pregado o evangelho inclusive estendido a todos que tivessem fé, e a igreja surge logo após o Pentecostes, com as manifestações dos dons espirituais, e daí para frente, tanto judeus como gentios, que são os estrangeiros, se converteram. Os judeus guardavam os ritos de Moisés, como a circuncisão, a guarda do sábado e etc. Porém, os gentios, simplesmente crendo em Jesus e Deus dando testemunho, operava maravilhas entre eles, não fazendo sequer qualquer acepção. Em uma nova igreja em franco crescimento, conheça agora o seu primeiro desafio. As bases da salvação dependem dos ritos e da lei de Moisés? Ou a fé em Cristo Jesus é suficiente? Não foi fácil chegar a um consenso no primeiro concílio cristão. Vamos conhecer agora o contexto deste evento registrado em Atos 15 e a carta aos Gálatas, de autoria do apóstolo Paulo. Serão 2 vídeos que você deve estudar com muito carinho para que você entenda a importância do Antigo e do Novo Testamento e, bem assim, compreender toda a base doutrinária da teologia do apóstolo Paulo. Vamos lá para o nosso primeiro vídeo? Bons estudos! Uma reação enérgica do apóstolo Paulo é relatada na Epístola aos Gálatas, em que a defesa do Evangelho é travada através da ótica teológica do apóstolo da graça. Nela encontramos uma defesa surpreendente e aplicável da doutrina da justificação em um contexto extremamente sensível. Esboçando a carta do apóstolo Paulo, ele declara a origem divina de sua vocação e ministério, Gálatas 1:1, e como pai, exorta as igrejas em cujo trabalho apostólico foram penosamente implantadas que voltasse à sobriedade da verdade, Gálatas 1:6, e rejeitassem toda a doutrina que contradizia o evangelho que o apóstolo pregou, Gálatas 1, versículo 7 a 9. A comunidade destinatária deve ter percebido a gravidade do assunto apenas depois de ter lido tal epístola e perceberam em quão grande erro estavam se submetendo em convergir da graça concedida por Cristo para os rudimentos fracos e inúteis da lei, Gálatas 4:9. Provavelmente sua redação fora antes do grande concílio em Jerusalém, que optou por uma decisão histórica para a igreja gentílica. Os opositores de Paulo tiveram que se submeter à decisão da Assembleia, Atos 15, versículo 23 a 29, e finalmente render-se à universalização do Evangelho, que agora estava transpondo as barreiras culturais judaicas, já evidenciadas em certa medida pela igreja em Antioquia. Assim, por enquanto, a cruzada judaizante sofre um retrocesso inesperado para a exaltação da antiga aliança. No relato do capítulo 15 de Atos, o texto inicia-se expondo a temática do concílio. Se não vos circuncidares conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Lucas deixa claro que alguns da seita dos fariseus convertidos haviam defendido a circuncisão e a lei de Moisés no contexto gentílio, ou seja, dos estrangeiros. Paulo e Barnabé, depois de graves discussões com esses, tiveram então que recorrer à igreja em Jerusalém, onde apresentaram a obra de Deus no contexto gentílico, o que alegrava grandemente muitos irmãos fora dos limites de Jerusalém também. Nesta ocasião, os apóstolos e anciões se reuniram. Pedro, inicialmente, declarara, após uma colorada discussão na Assembleia, relembrando a experiência em que Deus proporcionou-lhe na casa de Cornélio, em Cesareia, onde toda a sua parentela recebeu o Espírito Santo por ocasião de sua pregação. Diz o texto: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vocês para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedeu-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15, versículos 7 e 8. O ministério gentílico fora aprovado porque também receberam o selo do Espírito Santo, assim como todos os irmãos judeus convertidos. Pedro relembra que Deus não faz acepção de pessoas, mas concede a fé salvífica até mesmo entre gentios, e que conclui que a salvação independe
cumprir as obras da lei e está estritamente ligado à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, versículo 9 e 11. Uma declaração com certeza interessante é a observação petrina quanto ao peso da lei, que assemelhava-se mais a um jugo que estava sobre os pais e aos judeus, por gerações, inferindo assim um contexto superior da graça sobre a lei, no que concerne à justificação. Atos 15, versículo 10. Chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo, e se ficou alguma dúvida, reveja e o estude novamente. E na segunda parte vamos aprofundar no Concílio de Jerusalém e descobrir por que ele foi o concílio universal, inclusivo e libertador. Inscreva-se em nosso canal e vamos assistir o segundo vídeo. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.